E, cara, então ele começa a se instalar na sua cabeça através do medo. Cara, e é engraçado porque você começa a ler e começa a falar, caraca, é mesmo. Por exemplo, a gente tem medo da morte. Cara, mas a gente nem sabe o que vai acontecer depois da morte. E a gente tem medo de algo que nem existe. Então, o que o diabo fala é assim, cara, pra mim, só é necessário ter o medo. O medo de algo que existe ou de algo que não existe é válido pra mim da mesma forma, porque aliena a pessoa. Você que começa a fazer a pessoa viver com medo. Viver com medo. E por isso ela toma decisões cada vez mais alienadas. E aí, conforme a pessoa vai criando um ciclo, um hábito de alienado, um hábito negativo, ela começa a entrar no ritmo hipnótico que a Ká falou. E eu recebo muitas perguntas assim dos primos também, do cara que fala assim, o primo ou a prima que vem e fala, eu tenho medo de investir, eu queria começar, mas eu tenho medo, eu tô num emprego que eu não gosto, mas eu tenho medo de sair. Então a galera vive no medo, cara, e com isso as pessoas deixam de alcançar os objetivos delas por causa do medo, porque o cara tem medo, cara. E eu, por exemplo, quando eu troquei de emprego e vim pro primo, eu não sabia que eu ia vir pro primo e mesmo assim eu tinha pedido demissão, porque eu parei um momento e falei assim, tô com medo disso daqui, eu tô com medo desse salário, sabe? Tipo, cara, não pode ser isso que vai me prender. Então chegou um dia que eu falei, sem ter emprego em vista nem nada, eu falei, cara, tchau, vou embora, sabe, cara? Vou fazer outra coisa mais significante na minha vida. Então eu acho que é isso que você tem que ver. Você não pode ter medo, porque o medo vai travar você. Ele vai ser um bloqueio entre você e seu objetivo, entre você e seu propósito, cara. É horrível. É horrível, cara. Todas as pessoas que têm medo, elas dificilmente andam pra frente. É o que você falou. Eu tenho medo de não conseguir um outro emprego, então eu fico nesse emprego ruim pelo resto da minha vida. Cara, eu tenho medo de não conseguir uma namorada, um namorado melhor, então eu fico com esse que, porra, nem é muito legal pelo resto da minha vida. E aí, cara, eu vivo uma vida péssima, sabe? Eu tenho medo de não ter um bom rendimento, então por isso eu invisto mal pelo resto da minha vida. Eu tenho medo de mudar, de empreender, e aí, cara, eu trabalho pelo salário pelo resto da vida. Eu tenho medo de não conseguir um ambiente meritocrático pra poder ganhar muito dinheiro, então eu fico em um ambiente público, por exemplo, um ambiente que eu ganho pouco pro resto da vida porque eu quero estabilidade. Medo de empreender, né? O medo, a galera da poupança, 60 milhões de brasileiros na poupança, não saem de lá porque tem medo de investir, cara.